Este é o Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. Quem vem conversar aqui com a gente hoje é o Vinícius Estrela. O Vinícius, ele é atual Head de Vendas da StarTech. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado, Larissa. Sempre um prazer conversar com vocês. Fiquei feliz com o convite. E para a gente começar, eu queria fazer 3 perguntinhas para o Vinícius, viu? Vinícius, me conta, o que te fez virar um super-herói em vendas? Foi pessoas, né, Larissa? Lidar com pessoas. Sou apaixonado por trocas. Eu sou apaixonado por interação e resolver problemas e desafios, assim. Eu acho que todo vendedor tem um quê de ambição, de metas, de desafios. Eu gosto de lidar com pressão, lidar com desafios, com coisas que me instiguem. Eu acho que isso me fez tentar ser um super-herói em vendas. E qual que é seu superpoder? Acho que eu sou um apaixonado por negócios, né? Mais do que eu sou apaixonado por vendas. Então, eu tento olhar para os negócios de forma muito consultiva e entender as dores do cliente mais do que como aquilo se adapta ao meu pitch. Entender de forma estrutural, né? Então, acho que essa visão de negócio, de business mesmo, que me faz olhar tanto para dentro de casa quanto para o meu cliente de forma diferente, assim. Para a gente finalizar, qual que é a sua criptonita, Vinícius? Essa é fácil. Eu falo demais, Larissa, cara. Assim, eu acho que tem muitos vendedores que falam muito. Às vezes eu tenho que me segurar, porque a gente sabe que uma das maiores competências do negociador é ouvir, saber ouvir, escuta ativa. E eu gosto muito de falar, e isso em alguns momentos podem me complicar. E, gente, hoje o Vinícius vai falar aqui pra gente de um assunto que ele é super comentado, viu? Ele vai responder pra gente se é possível você ter um time de vendas sozinho. É equipe mesmo, né, Vinícius? Equipe, total equipe. E conta pra gente, você acha que isso é possível? É possível, Larissa, mas é um desafio incrível, assim. Eu acho que o mundo das vendas passou por uma revolução, né, daquele vendedor que fazia tudo multipotencial para uma visão por processos e especificidades. E aí, quando você está sozinho, né, começando, iniciando dentro de uma startup, que é o meu caso agora, quando a gente está tocando essa parte de desenvolvimento de negócio, você tem que voltar a ser aquele vendedor multipotencial, só que sem perder tudo que o Aaron Ross trouxe para a gente, tudo que as novas literaturas puderam trazer para a gente. E existem algumas formas da gente fazer isso, que pelo menos eu tenho tentado, testado, para conseguir tocar esse time de vendas como uma equipe. E se eu puder compartilhar algumas delas, acho que seria bem legal, assim. Separei aqui alguns tópicos, Larissa, assim, mais para a gente conversar. A primeira delas, e que a gente fala bastante no mundo de vendas, o vendedor ele tem que ser um cara disciplinado, né? Então, comportamentalmente, se eu puder me arriscar, o vendedor não costuma ser esse cara metódico, mas isso tem mudado muito e tudo isso, essa revolução do inside sales e de outros conceitos tem mostrado isso para a gente. Mas a disciplina é o ponto-chave. Então, se eu entendo que existem diferentes funções dentro de uma equipe de inside sales, dentro de uma máquina de desenvolvimento de negócios, eu preciso atuar, mesmo sendo sozinho, como se eu desempenhasse diferentes funções. E para isso é muita disciplina. Então, é trabalhar com o tempo, que é um recurso super limitado para a gente sabe disso, né? Aquelas 8, 10, às vezes 12 horinhas que a gente trabalha no dia, para conseguir dividir isso muito bem. E é muito importante sempre ter uma gestão da rotina muito clara. Então, o que eu faço hoje? Eu subdivido o meu dia, mesmo sendo sozinho, e eu atuo em papéis dentro de cada dia. Então, de manhã, no primeiros momentos do dia, 7, antes do horário comercial, eu começo a trabalhar minhas listas, montar meus fluxos de prospecção. Aquele trabalho um pouco do Hunter, né, no geral, alguns SDRs também desempenham esse papel, assim, no geral. E passando para um segundo momento ali da manhã, eu sei a hora, mais ou menos cronometrado, de que eu tenho que fazer minhas ligações, que eu tenho que
marcar as reuniões dentro de um período certo ao longo do meu dia e no final do dia fazer toda a gestão de uma pipeline por meio de ferramental e e-mail. Então hoje o que eu consigo fazer é subdividir em blocos de horas, como se cada bloco de horas do meu dia fosse um papel dentro de uma máquina de vendas. Então eu também atuo às vezes como customer success, muitas empresas têm esse papel. Então eu estou em contato direto com o cliente, ali um pouco do account management também. Então eu consigo subdividir isso em horários e blocos. E aí para apoiar tudo isso, Larissa, eu acho que a gente tem que ter muito claro ferramentas de gestão da rotina. E aí eu digo assim, desde ferramentas simples, como um Google Keep, que vai te ajudar a planejar o seu daily, como um Google Agenda, que eu acho que todos nós utilizamos, né, hoje em dia, mas o máximo possível visual. Então, eu tenho um desafio muito grande, que é como é que eu consigo integrar atividades do meu dia com o meu planejamento comercial, né? Fazer com que aquele daily ele esteja muito claro com o planejamento comercial. Então, por meio dessas ferramentas que eu te falei, eu consigo, colocando algumas tags, etc., fazer referências a algumas atividades, algumas metas, alguns key results que eu tento trazer para não perder isso de vista, assim. E o ideal é que esse ferramental consiga ser integrado, porque, como eu te falei, o tempo é muito escasso, né? A gente tem um tempo muito escasso e se a gente perder muito tempo com atividades muito operacionais, sem o ferramental adequado, é tempo produtivo. Eu podia estar fazendo uma ligação com o cliente, que eu podia estar mudando minhas copies de prospecção, que eu podia estar fazendo uma reunião, um fechamento, elaborando um contrato. E eu acho que esse é o principal desafio, assim, como eu keep. Total. Eu acho que se a gente conseguir ao máximo, né, automatizar, então não só ter ferramentas de gestão da rotina, mas também ferramentas de automatização de algumas tarefas, pode ser muito proveitoso para um vendedor. Então, ao invés de eu ter que montar um contrato hoje no Word, eu consigo, por meio de uma plataforma, imputar alguns dados e o meu contrato, que é mais ou menos padrão, sair de forma automática. São esses poucos minutos que, ao longo de um dia, uma semana, vão te dando produtividade para você continuar um trabalho. Assim. Eu acho que é muito importante isso. Com certeza. E, assim, essa automação, ela é muito importante para tudo, né, Vinícius? Desde você saber usar na dosagem certa para aproveitar mais do seu trabalho, como você mesmo colocou. Tarefas que são mais operacionais e elas são originalmente assim, se você puder substituir, vai facilitar muito o seu trabalho, né? Muito, perfeito. Exatamente isso, assim. Muito do que o Aaron Ross traz para a gente o vendedor tem que estar focado em atividades que geram valor para o cliente, né? E aí as atividades que não estão gerando valor para o cliente, que são apenas de suporte, o objetivo é total que a gente consiga automatizar. Então, eu não vou automatizar a geração de uma copy de abordagem, obviamente, mas o envio do e-mail, talvez, o clicar um botão eu consiga fazer, e é isso que a gente tenta trazer nessa realidade de gestão da rotina, muito bem dividida. E um ponto interessante também, Larissa, assim, que eu acho que é muito importante, eu acho que não só para mim, mas eu acho que todos os vendedores, eu trabalhei antes de estar empreendendo, estar como sócio da StarTech, eu passei por algumas áreas de vendas, tá? E eu vi de tudo, desde empresas mais engessadas até empresas mais dinâmicas dentro de startups, mas em algum momento, alguns vendedores que eu troco muito, eu busco muito trazer essa pegada de trocas, né? Muitos dos vendedores, eles se perdem muito na rotina depois de um tempo. E aí eu digo isso, o quanto a gente consegue interagir com pessoas fora do nosso ambiente. Não só o ambiente interno. Então, se eu sou uma equipe, eu não consigo fazer uma reunião diária de vendas com o meu time ainda, futuramente a gente vai crescer esse quadro aí, eu vou trocar que seja com o meu CEO, eu vou trocar com o meu CMO, para entender com ele se tudo que eu tenho trazido de boas práticas, de implementações e testes fazem sentido. Então, para você ter ideia, eu tenho uma regularidade aí de fazer simulações de pitch, negociação com eles. Então, eles trazem alguns cases para mim, e muitas das vezes eu vejo muitos vendedores mais experientes se perdendo nessa forma de interação, caindo muito na rotina, fazendo pouca experimentação, e algo que eu, como equipe,
equipe sozinho, eu não consigo fazer sem a ajuda dos outros. Tanto internamente quanto externamente. Então, eu sei que existem empresas fora da StarTech, sem ser StarTech, empresas que são referências, que têm máquinas de vendas muito bem estruturadas, que são uma ótima fonte de conhecimento para mim, que são uma ótima fonte de entender boas práticas e trazer essas práticas para a gestão da minha rotina individual. Então, essa parte de trocas é fundamental, estar dentro de uma comunidade, conversando, pedindo opinião, entendendo o que ninguém pode me responder dentro de casa, eu acho que também é uma estratégia muito legal, assim. Não pode ter vergonha, né, Vinícius? Zero vendedor não pode ter vergonha. E assim, até trazendo um pouco desse seu lado, né? Por mais que você já tenha tido outras experiências, o grande desafio de você ser, né, sozinho dentro de um time, e tá começando isso agora, né? É o famoso período de rampagem, né? E quais são os seus maiores desafios para você conseguir essa rampagem rápida? Legal, ótima pergunta. Assim, acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, porque eu sinto que eu, como equipe, e eu vou falar essa palavra, as pessoas vão pegar, vão começar a usar, esse desafio de ser uma equipe sozinho, ele quase que dobra a minha pressão sobre a minha curva de aprendizado, assim, porque eu não tenho ali, infelizmente, eu tento buscar, obviamente, de fora, mas eu não tenho alguém que está ali me direcionando o tempo todo. Eu tenho que crescer e aprender muito rápido para quando eu tiver com alguém ali sob o meu guarda-chuva trabalhando junto comigo, eu consiga passar isso para eles. Então, essa rampagem ela é muito mais desafiadora como equipe sozinho, né, digamos assim, no meu time, mas eu tento trabalhar algumas estratégias, Larissa, e assim, que eu espero muito não perder isso. Além das experiências que você comentou, eu tive algumas experiências que me deram uma visão bem legal, então já tive oportunidade de trabalhar dentro de inteligência comercial, ver um trabalho mais de back-office, e, enfim, mas também de trabalhar com um público B2C, que hoje eu trabalho com B2B. Além das experiências, outro erro que eu acho que às vezes quando a gente cresce ou fica muito preso na rotina é parar de estudar, né? E eu acho que esse é um clichê, mas que a gente tem que bater na tecla. Eu tenho metas, assim como eu tenho metas de faturamento, eu tenho metas de leitura de livro. Então, eu leio bastante mesmo, diversos livros, desde negociação, insights de negócios. Eu acho que essa é a primeira coisa. E eu sempre tento fazer um exercício de como adaptar aquele livro para absorver melhor. Então, como é que eu pego algum conceito que eu acabei de ler e trago ali para o meu roteiro de vendas? Como é que eu incluo alguma coisa que me deu um insight muito interessante numa pergunta que eu vou fazer para um cliente? Fazer esse exercício constantemente faz que a gente esteja nesse processo de melhoria contínua que leva a gente a rampar mais rápido. E, Posso te perguntar, antes de você falar, Vinícius, eu fiquei curiosa. Eu queria saber qual que é a última coisa que você leu e que você fez esse exercício. Conta pra gente. Legal. O último livro, eu tô lendo agora o do Chris Voss, né? Que é o... Como é que é? Esqueci. Negocie... Negocie como sua vida dependesse disso. Isso. Eu tô lendo esse, no segundo capítulo. O meu anterior foi Os Segredos do Lobo, do Jordan Belfort, né? O Lobo de Wall Street. Ele tem uma venda muito diferente, obviamente, uma venda muito voltada para o mercado financeiro, mas ele traz um método muito interessante, que é o sistema em linha reta. Ele fala um pouco sobre como é que as objeções naturalmente, geralmente são cortinas de fumaça. Então, as 50 objeções que o seu cliente pode te trazer, ele, no final, são apenas relacionadas a 2 de fato. E aí ele te ensina mais ou menos um roteiro, né, de linha reta para você conduzir o seu cliente fazendo perguntas, ele chama de reiteração, para vencer essas objeções. Então eu peguei algumas perguntas que ele faz, alguns tons de voz que ele busca trazer, coloquei no meu roteiro de vendas. Então ele fala que é o tom de voz do razoável, né, o racional. Então, às vezes você tem que ser o tom de voz entusiasta, e eu tento trazer isso também para o roteiro de vendas, por exemplo. É um case aí. Ai, que legal! E eu sou super fã disso, porque eu acho que, fala sério, nada pior que alguém te ligar com aquela voz morta. Sim. Você já não está com vontade de atender, aí desaba tudo mesmo, né? Com certeza.
O tom de voz é tudo, e ele defende, o Chris Voss também defende isso. Acho que para um vendedor é uma das ferramentas mais incríveis que você pode ter. Tem a hora de você ser assertivo, tem a hora de você ser racional, tem a hora de você ser diversos outros tons de voz, e é importante, ele trouxe isso nesse livro. Top. Legal. E além disso, além, óbvio, da leitura, né, a gente comentou muito de trocas, então eu tenho buscado um mentor formal. Então a gente sabe que a gente não pode depender só da troca, então eu quero entender empreendedores de mercado, eu estou prospectando eles quase como clientes, então entender com empreendedores de desenvolvimento de negócios o que eles podem trazer para mim, como eu posso agregar para eles, né? Então uma mentoria mais formal e etc. Uma coisa que eu acho muito importante, assim, o conceito de vendas consultivas trouxe para a gente, Larissa, eu acho que o vendedor ele tem que pensar como um consultor de negócios. Eu também tive experiência em consultoria e isso me deu assim uma visão de mundo, de pensar metodicamente, de trabalhar soluções, escopo e rampar, porque o consultor de negócios, ele geralmente ele tem que aprender muito rápido uma coisa para ensinar para o cliente que está no mercado há 20 anos. Então, se eu consigo trazer essas boas práticas que a consultoria tem, né, de curva de aprendizado para a minha realidade dentro de uma máquina de vendas sozinho, eu consigo rampar mais rápido, né? Eu acho que tudo isso faz parte desse ciclo de experimentação, de melhoria contínua. Eu gosto muito de criticar o que eu estou fazendo. Então, dar para as pessoas, colocar a cara a tapa, entender a opinião delas, o que está ruim, o que não está. Eu acho que essa é a melhor forma de se aprender. E, óbvio, tem aquele quê de risco, né? Então, risco e pele. Eu gosto muito dessa questão de pele em risco. E, assim, eu experimento muito durante as reuniões. Então, se eu acho que eu quero experimentar um pitch totalmente diferente, com uma apresentação totalmente diferente, com uma linha lógica diferente, eu vou fazer. E, assim, eu vou tentar trazer oportunidades diferentes para isso. E aí o desafio também é conseguir validar essa hipótese e depois colocar isso de forma metodológica, como Receita Previsível tenta trazer para a gente. Eu acho que, além disso, estar presente em comunidade são algumas estratégias bem legais que eu tenho tentado trazer. E nesse risco aí, né, nessa vontade de testar algo novo para você descobrir o que é que dá mais certo para você, conta pra gente alguma história de algo que você testou que deu super errado. Legal. Recentemente, eu mudei a linha lógica totalmente das minhas reuniões. Então, eu fui testar eu falar primeiro antes de ouvir. Não gostei, deu zero certo, assim. Primeiro porque eu senti tudo aquilo que intuitivamente a gente vai sentir, que o cliente está achando que você está mais preocupado em falar de você do que de entender a possível realidade dele. Então, me vender antes de entender se ele tem uma necessidade. Mas eu resolvi testar. Eu falei, eu vou testar, vou entender se eu consigo. Porque a minha hipótese era, vou ver se eu gero credibilidade antes. Eu queria que ele entendesse quem é o Vinícius, quem é a empresa que eu estou representando, antes dele me dar a informação e se sentir mais à vontade. Acontece que no final é um meio termo dos dois. E aí eu cheguei num processo onde eu apresento o Vinícius e a minha trajetória de forma breve, tento gerar autoridade nesse primeiro momento, faço o meu diagnóstico, entendo um pouquinho melhor a realidade dela e depois apresento a StarTech fazendo a conexão entre dores e proposta de valor. E aí eu acho que assim, foi o gabarito, porque antes eu não me apresentava, e aí eu via que podia ter problemas de credibilidade, e aí eu acho que com meio termo nesse sentido foi um case bem legal. Outra coisa foi, eu mudei totalmente o canal que eu estava fazendo, um problema que eu tinha era de timing, então a minha empresa é de recrutamento e seleção, eu preciso que o cara esteja querendo expandir o time, né? E então o timing é muito difícil de você medir na hora de você prospectar, e geralmente as plataformas em que eu acho essas pessoas, elas já têm uma solução que bem implementada ou bem robusta nesse sentido. Mas eu resolvi mudar o canal, pensar menos em escala, que eu estava pensando muito em escala, em coletar a lista, mandar uma copy personalizada, obviamente, e disparar. E depois eu falei, eu vou pensar menos em escala, pensar mais em personalização e mudar o canal e tentar um social selling, que é pelo LinkedIn, enfim. Então eu fui onde eu tinha certeza que o cara estava contratando, ao invés de uma lista que eu podia fazer sem ter essa certeza. Isso melhorou minha conversão. Eu escolhi melhor os caras, então de 11 a 50 funcionários, essas são as empresas que eu quero, ao invés de tentar
ampliar o leque. E aí eu mandei uma abordagem mais suave, tentar marcar reunião mais suaves com um segundo ponto de contato e os dois via LinkedIn. Então eu mudei o canal, mudei a abordagem, mudei a coleta e alavancou bastante o número de reuniões que eu fiz nesse mês, principalmente. Perfeito, Vinícius. Eu até queria finalizar aqui te agradecendo pela presença. Foi ótimo ter você aqui, conhecer mais sua história, né, da sua trajetória aí em vendas e ter você compartilhando um pouquinho de vendas com a gente. Com certeza, é um prazer todo meu, Larissa, assim, sou fã de tudo que a gente está construindo e trocando, e obrigado pelo convite, eu espero que o pessoal curta esse nosso bate-papo.